Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros. Tech News no ar aqui pela Jovem Pan e para falar sobre um assunto que está no nosso dia a dia. Todos nós nos encontramos nessa posição em algum momento. E que posição é essa? É a de consumidor. E agora somos, na maior parte dos casos, consumidores digitais também. E isso muda tudo. Você vai dizer, não, mas eu já estou lá, já uso o aplicativo, já faço compra pela internet, peço comida e tal. Mas não é sobre essa mudança em uma primeira leitura que eu estou falando. Muda a nossa relação com as empresas que prestam, que oferecem serviços, que nos oferecem produtos para serem consumidos. Essa relação muda porque no momento em que nós estamos vivendo uma relação digital, tudo pode ser medido. O desempenho dessas empresas na hora de oferecer produtos e serviços, a resposta que esses consumidores, que nós oferecemos durante esse atendimento, o que precisa mudar, o que está bom e deve ser ampliado, deve ser intensificado. E a gente vem atravessando um período bem complexo, não só porque estamos enfrentando uma pandemia, uma doença que afeta a todos indistintamente, mas porque estamos também atravessando uma transformação digital acelerada, um processo de inclusão digital bastante importante por causa da pandemia. E é sobre isso, sobre, enfim, as percepções desse universo e os insights que surgem a partir dessa análise de resultados e dessas relações todas que estão sendo feitas a partir dos canais digitais, é que a gente vai conversar agora com o Rogério Pérez, que é diretor de Customer Success da Zendesk na América Latina. A Zendesk que vem fazendo algumas análises e coletando informações e mostrando para onde nós estamos caminhando. E nesse momento em que estamos todos perdidos, ter minimamente uma luz sobre qual é o próximo passo que deve ser dado é fundamental, né, Rogério? Tudo bem? Obrigado pelo teu tempo aqui para essa conversa. Olá, Carlos, boa tarde, um prazer estar com você e também com os ouvintes. Realmente vemos muitas mudanças acontecendo aí nos últimos meses. Como você comentou, a Zendesk ela faz um estudo de tendências ano após ano e nós tivemos aí um trabalho especial agora pós-pandemia de fazer alguns cortes nesse estudo e entender para onde estão indo essas tendências, como que os consumidores estão se comportando e principalmente como as empresas estão se adaptando para poder atender esse cliente exigente nessa nova realidade. Agora, me diz uma coisa, dentro desse relatório, dessas análises que vocês estão fazendo, qual que é a percepção sobre esse momento aqui? O que se salta aos olhos aí quando vocês fazem esse levantamento para dizer, essa aqui é a principal pista sobre onde estamos e para onde estamos indo? Sim. Bom, a gente vinha já observando de alguns anos para cá uma tendência de imediatismo do consumidor dentro desses novos modelos de atendimento. Então, hoje o consumidor está acostumado a tudo sob demanda, na hora que ele quer, do jeito que ele quer e onde ele quer. Aí isso acaba aumentando a expectativa dele. Uma das coisas que a gente percebeu era até um pouco esperado, o consumidor ele está um pouco mais carente nesse momento de pandemia, ele está procurando mais as empresas, isso principalmente no Brasil. Então a gente conseguiu perceber, por exemplo, um aumento de 35% na solicitação de serviços gerais e de atendimento. E realmente uma busca aí por um canal unificado. O consumidor hoje ele busca que essa interação com o seu fornecedor ele seja parte de uma conversa fluida. O que significa que, por exemplo, aquela história do cara fazer a solicitação hoje, ela ficar sob análise, daqui a 4 dias a resposta chegar dizendo que está ainda sob análise, tudo isso já deixou de fazer sentido. A gente ganha espaço, então, aquela história do atendimento instantâneo, pode ser ou por o chat lá, como todo mundo está acostumado a fazer, ou pelo atendimento telefônico, que não desapareceu no meio desse processo de digitalização, né?
Exatamente, é uma combinação aí que a gente pode falar de processos e ferramentas. Então, por um lado, o cliente espera que a empresa toda colabore para proporcionar uma experiência. Então, como você falou, o cliente não quer ficar se repetindo, ele espera que os times que estão atendendo eles sejam conectados aí de forma funcional, que eles trabalhem de forma colaborativa e com uma ferramenta que vai empoderar eles aí a resolver os problemas dos clientes. E isso exige realmente, de fato, um aumento na quantidade de canais disponíveis. Então, a gente vê aí, por exemplo, que dentro das grandes empresas, quase 200% delas implementaram agora canal via WhatsApp, 30% delas ofereceram também chat. Então, essas empresas estão fazendo uma adoção mais rápida desses canais. Então, eles estão acelerando a implementação do atendimento por meio desses canais de conversação. Agora, se a gente for pensar nessa história aí de como essa relação veio se transformando, já não é algo novo na vida do consumidor a mensageria, né? As pessoas estão acostumadas, o WhatsApp se tornou um substituto para ligação telefônica. Hoje, ligar para alguém é sinal de paixão, né? É sinal de amor, porque você faz tudo pelo WhatsApp, resolve por mensagem, tem o fenômeno do walkie-talkie, né? Que fica gravando áudio e recebendo áudio pelo WhatsApp e tal. Mas algumas empresas demoraram para incorporar esse tipo de canal aos seus serviços. Por que isso acontece? É mais difícil de operar? Não se tinha um conhecimento claro sobre esse modelo? Porque se ele é super bem aceito pelo consumidor, porque oferece essa coisa do tempo real ali, tipo, vamos resolver agora o problema, não deixar para depois, por que isso demorou para entrar no dia a dia das empresas? Olha, hoje em dia a gente navega com as empresas por um oceano de dados dos nossos clientes. Então, as empresas hoje em dia, elas coletam 3 vezes mais dados dos seus clientes do que elas faziam há 5 anos atrás. E muitas empresas ainda não sabem o que fazer com isso, né? Então, muitas empresas possuem esses dados em mãos, mas eles não conseguem utilizar isso para poder melhorar, aproveitar o desempenho do seu atendimento e melhorar a experiência do seu cliente. Então, muitas vezes, a adoção de um canal pode ser feita, mas se você não tem essa colaboração e essa integração, onde você mexe com seus dados, os seus canais e o seu atendimento, você não consegue unificar essa estratégia. Mas eu tenho a impressão que agora é um caminho sem volta, né? Ou faz. Porque sem dúvida alguma. Acabou a possibilidade, não, vamos analisar, ver se isso está funcionando na concorrência. Já está para trás, né? Já está para trás. Isso tudo deve permanecer depois que passarmos por tudo isso. A gente sabe que isso tudo vai passar e, sem dúvida alguma, esse conceito vai permanecer, principalmente a partir do momento que as empresas percebem que a experiência do cliente vai ser um dos grandes diferenciais para a sobrevivência nesse mundo competitivo. Então, vai ser uma das formas cada vez mais de se destacar frente à concorrência. Tem um outro aspecto interessante que num dos relatórios vocês destacaram, que é a história da multicanalidade, né? E recentemente eu tive conversando com alguns consultores da Deloitte, lendo alguns relatórios dessas consultorias globais, e eu percebi que houve, pelo menos aqui no Brasil, né, eles, claro, falam do mundo e tal, mas o Brasil é a nossa realidade aqui próxima, que está debaixo do nosso nariz, né, não vamos ignorar isso. Houve um processo em que para alguns empresários, sobretudo para os pequenos empresários, havia um desconhecimento sobre o quão importante era criar essas outras frentes de contato com o consumidor, ou porque achavam que era muito caro, ou porque, enfim, não conheciam as vantagens e tudo mais, e acabaram apostando em uma única estratégia. E aí veio a pandemia, que disse assim, olha, agora tudo diferente, vamos ter que criar uma nova realidade e lide com isso como quiser. E esses caras passaram a perceber que, opa, peraí, eu posso vender o meu produto também pelo Instagram, eu posso criar lá o WhatsApp e ativar os meus clientes por ele, posso manter, ainda que de maneira provisória lá, as portas semicerradas e atender ali para compra e retire na porta. Foram sendo criadas alternativas para que o ponto de contato com o consumidor não se perdesse, né? Esse é também um comportamento
que deve se intensificar para depois da pandemia? Ou seja, a multicanalidade já se descobriu, se provou e comprovou benéfica para o negócio dentro desse cenário atual aqui? Sem dúvida alguma. Você tem que depender desses processos através de uma omnicanalidade. A gente já sabe que os processos manuais, eles não são escaláveis, né? E a partir do momento que a empresa percebe a satisfação do seu cliente aumentando, a fidelização aumentando, principalmente a melhoria da experiência do cliente, né, está melhorando, eles vão querer manter essa estratégia. Isso é algo que, se a gente for definir hoje, né, o que a gente vê como a experiência do cliente. O cliente, ele quer resolver rápido um problema, ele quer se comunicar de forma rápida com o seu fornecedor e ele quer ter um atendimento amigável, um atendimento aí amável, né, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós temos aí um fator emocional acima de tudo isso. E as empresas que não conseguem oferecer isso, elas não vão conseguir dar a experiência que o cliente está procurando. Agora, essa experiência passa por um conhecimento profundo sobre quem é esse consumidor, né? E aí entra a história da customização, entra a história de você ter a capacidade de entender as tendências, o comportamento desses consumidores. As empresas têm lidado cada vez mais com dados dos consumidores, têm, de alguma forma, criado estratégias para poder entender o que esses dados significam, porque os dados sozinhos não querem dizer nada, né? A capacidade analítica é que tem que ser forte, tem que ser muito presente. Mas qual que é a tua avaliação? Como é que vocês veem assim, né, esse cenário da capacidade de criar experiências para esses consumidores? Pensando que hoje a gente vive um mundo, né, da economia de baixo contato, né, o low touch. Uhum. Como é que faz para você encantar um cara que está distante de você, que não pisou na tua loja, que você não vai poder guiar a jornada dele ali pelos corredores com vários estímulos para ele consumir, e que também é super arredio a ficar recebendo push notification e por aí vai? Como é que você faz, tendo toda essa informação, para lidar com esse cara e tentar tratar ele aqui assim, ó, como diria minha avó, a pão de ló? Pão de ló. Muito interessante a pergunta. Na verdade, a gente sabe que uma das principais vantagens de conseguir trabalhar de forma inteligente com esses dados é justamente a possibilidade de você criar uma experiência personalizada. Então, experiência personalizada não é só simplesmente quando você me ligar, já atender e falar: oi, Carlos, tudo bom? Mas eu já sei o que aconteceu com você, eu já sei qual é o seu canal de comunicação favorita. E quando eu vou te procurar, por exemplo, de volta para dar uma resposta, eu sei que você prefere o WhatsApp do que e-mail, eu sei que você prefere que eu te ligue. Então, por um lado, esses dados eles vão permitir essa experiência personalizada da empresa com o seu cliente. E, por outro lado, ela vai permitir você deixar mais inteligente o seu conteúdo para o seu cliente. Então, hoje em dia, a gente fala muito de inteligência artificial para impulsionar o sucesso dessas empresas de alto desempenho, e parte disso não é só com o seu próprio conteúdo, mas é com os dados dos seus clientes também. Ô, Rogério, a gente não está falando, então, de quantidade, a gente está falando de qualidade. Significa que se o cara tiver, sei lá, ele usa o e-mail marketing para uma parte da base dele, ele vai ter que fazer o melhor disparo uma vez por semana para conseguir pescar aquele cara, em vez de mandar todo dia coisas que não interessam para o consumidor. É isso, essencialmente? Exatamente, ele vai ter esse um disparo que você sugeriu, mas esse um disparo vai ser exatamente para o seu interesse, vai ser exatamente para atender aquilo que você está precisando. Então você não está querendo ali martelar a sua marca, você está interagindo com o seu cliente por onde ele quer, da forma que ele quer e com a informação que é relevante para o que ele precisa. Um dos aspectos desse processo que a gente vive, né, que eu brinquei no começo da fala, né, a transformação digital acelerada. Um dos aspectos que compõe, né, os pilares ali da transformação digital, um deles, que é o meu preferido, eu confesso, trata sobre cultura e pessoas, né? E a gente percebe que essa cultura não é só a cultura organizacional, mas é a cultura também de cada indivíduo que compõe a empresa. A gente está falando, portanto, de um processo aqui em que as empresas estão sendo modificadas no DNA delas, enquanto tudo isso aqui está rolando, e que deverá haver
em algum período aí, uma maior integração entre os times, ainda que a gente esteja vivendo em home office, né, em um cenário bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, mas o que pressupõe é que com mais tecnologia, com maior capacidade de análise de dados, entendendo melhor, elas internamente também se organizem e se aproximem. A capacidade de troca das equipes internamente, ela se reverte em uma melhor qualidade de atendimento para o cliente? Sei lá, o cara que está vendendo o produto também saber um pouquinho sobre como dar o suporte, o cara do suporte entender um pouquinho sobre como é a venda, o cara da logística, todo mundo entender um pouquinho sobre o que o outro faz, melhora a experiência do consumidor lá na ponta? Sem dúvida alguma, né? Quando a gente fala de uma empresa colaborativa, um time conectado e funcional, claro, com a ferramenta certa, ele vai impactar diretamente a qualidade desse serviço oferecido, desse suporte oferecido. E até por isso que a gente vê hoje uma tendência muito grande, inclusive que faz parte desse nosso relatório, que a experiência do cliente ela está cada vez mais fazendo parte de um conceito corporativo. Ela não é mais aquele departamento de suporte ao cliente e aquele time que vai trabalhar em cima de resolver problemas. Ela passa a ser, como você falou, usando a palavra cultura, ela passa a ser um fator cultural da empresa, e a gente vê uma tendência muito grande das empresas passarem a ter aí no seu board executivos que são aí defensores de última instância dos seus clientes. Eles buscam aí não só unificar a cultura, mas também ferramentas, processos e a estratégia. Queria falar contigo um pouquinho sobre o aspecto não tão positivo dessa brincadeira toda aqui, que é uma brincadeira bem séria, aliás. Alguns setores foram severamente impactados, né? Sei lá, as companhias aéreas, por exemplo, turismo, esses vão ter um período aí de recuperação talvez mais longo e mais lento do que outros setores dentro desse cenário. E é aquela velha história, quando a coisa está ruim, ela sempre pode piorar. Você não vai ter um consumidor ligando para elogiar que a passagem foi cancelada porque diminuiu o número de voos ou porque o país que era o destino da viagem está impedindo agora a chegada de estrangeiros ou qualquer coisa do gênero. Nesses casos, vocês têm alguns números num dos relatórios de vocês que trata diretamente sobre o impacto da Covid-19 sobre as empresas e tudo mais. Vocês falam sobre o crescimento desses atendimentos e tal. O que essencialmente precisou mudar ou está mudando nessas empresas? Porque, me parece, não é uma resposta convencional, não é um tipo de atendimento convencional. A gente pode dizer assim, se fosse trabalhar com a comunicação, nós estamos falando sobre gestão de crise aqui, no sentido de comunicação na crise, né? Como é que é esse atendimento num momento como esse? Que recursos estão à mão dessas empresas? O que muda internamente para oferecer uma experiência para esse consumidor? Porque, em uma primeira leitura, me parece, me corrija se eu estiver errado, Rogério, por favor, me parece o seguinte: ao oferecer uma experiência ruim para um cara que já está tendo uma experiência ruim, ou seja, piorar aquilo, você só está perdendo mais um cliente, né? Como é que é essa resposta a tudo isso? É muito interessante. A gente percebeu, como eu tinha comentado no começo do nosso papo, um aumento nesse volume, nessa incidência de procura pela comunicação com os fornecedores, e isso aconteceu por todos os lados. Então, a gente sabe que aconteceu para os que se deram bem, aconteceu para os que não se deram tão bem. Então, a gente sabe que, por exemplo, compra de supermercado cresceu muito, educação remota, jogos, e-commerce, tudo isso tiveram um crescimento, por um lado mais positivo, um crescimento nessa quantidade de interações, e alguns segmentos aumentaram as demandas de atendimento, mas por impacto negativo. Então, a gente sabe que compartilhamento de carona, turismo e viagem, companhias aéreas, de fato, diminuíram, aumentaram o número de incidentes, mas porque o seu business foi impactado. Hoje, quando você fala com um fornecedor seu nesse momento momento delicado de pandemia, você vai carregar essa imagem de como você foi atendido para o momento pós-pandemia. Então, as empresas elas têm uma oportunidade muito grande hoje em dia de trabalhar em cima dessa experiência, mesmo que o cenário não seja bom. Então, eu acho que todos nós, como consumidores, já tivemos experiências boas e ruins, e às vezes uma experiência ruim, ou seja, minha viagem foi cancelada, eu não vou mais tirar férias. Você ter um atendimento humanizado, flexível, ágil e de uma forma que atenda no canal que você quer,
já vai te ajudar a ter um pouco mais de empatia e já carregar um pouco mais essa memória do que aconteceu. Se isso acontecer de uma forma inteligente e de uma forma que, mesmo que não resolva o problema da forma que você está esperando, ela te dê alternativas para isso, você vai carregar essa boa impressão. Então, assim, hoje em dia existe essa fragilidade, existe uma preocupação maior de como as empresas fazem esse atendimento, principalmente aquelas que não estavam tão prontas, vamos dizer assim, para essa transformação digital. Então, essas empresas sem estratégias digitais, vai ser muito difícil que elas consigam a sobreviver, né? Muitas delas tiveram de transferir suas operações para um modelo de força de trabalho de remoto e encontrar alguns gargalos. Mas fazendo essa unificação de canal e focando na qualidade desse atendimento, você pode até ter uma oportunidade de deixar uma excelente impressão da sua marca num momento pós-pandemia. Ou seja, quando eu precisei dessa empresa, ela me atendeu com empatia, me atendeu com velocidade, no canal que eu queria e de uma forma inteligente. E nesse cenário, quando você fala velocidade, a gente não está necessariamente dizendo que o tempo dessa resposta, né, o tempo para essa resposta, tenha que ser o menor possível. Até porque na balança, encontrar a resposta correta para dar tem um peso maior aí nesse caso, né? Talvez seja a lógica inversa daquelas empresas que estão sendo procuradas por razões mais otimistas do que, né, mais positivas do que as outras, né? É sempre mais delicado essa relação do tempo aí, né? Com certeza, e nesse ponto as empresas estão usando, a gente falou rapidamente, eu queria voltar nesse tema porque impacta muito nesse contexto, que é a utilização da inteligência artificial. Então, assim, muitas empresas hoje estão utilizando para fazer gestão da sua base de conhecimento essas ferramentas que a gente tem. A gente percebeu, por exemplo, um aumento de 80% desde fevereiro da implementação da ferramenta de AnswerBot. Ou seja, os clientes que tiverem a possibilidade de fazer ali um autoatendimento e resolver o seu problema por conta própria, você vai ter aí, então, uma deflação de tickets. Essa própria inteligência artificial, ela vai permitir que haja uma diminuição no tempo que os agentes levam para trás, trazendo aí as respostas certas e, mais uma vez, fazendo escalabilidade. Então, você precisa desafogar o seu atendimento para dar conta dessa nova demanda e aí você consegue ser um pouco mais focado e preciso nesse atendimento. Para a gente fechar, como é que fica a avaliação dessas empresas nesse período? Vocês conseguem medir aí uma satisfação já do consumidor? Porque eu imagino que, pelo menos das conversas que eu tenho com executivos, enfim, o que eu escuto deles é uma mensagem muito positiva e a crença, na maior parte dos casos, de que aqueles consumidores que foram capturados pelo atendimento por meio das plataformas digitais, esse consumidor voltará e será recorrente quando a crise passar. Estão dizendo que assim, a avaliação, apesar de todos os problemas, site que caiu no início, a demora, né, prazos um pouco mais largos aí para entrega, enfim, todos os contratempos, o que eu escuto dos empresários é o seguinte: a avaliação do consumidor tem sido positiva. Eu não sei se porque as pessoas esperavam algo tão pior e acabaram eventualmente. Aí você não tem decepção. Eu costumo dizer que a expectativa é a mãe da decepção, né? Então já esperaram o pior, aí não tem decepção. Mas falando sério, qual que é a avaliação que vocês coletam aí do consumidor sobre essa relação que tem sido mais digital aí com as empresas? Olha, os números conferem o que você está falando. Na verdade, a gente vinha vindo já, antes de falar do número atual, a gente já vinha vindo observando dos últimos anos para cá que o consumidor brasileiro ele tem a sua satisfação um pouco abaixo da média mundial. Isso indica que o consumidor brasileiro, então, ele é mais exigente, assim como o latino-americano. Médias globais de satisfação de clientes são muito acima do Brasil. Para nossa surpresa, nesse período, nesse corte que a gente fez aí de 23 de abril a 10 de maio, a gente imaginava que a satisfação do cliente viria a cair, ou seja, o cliente estaria menos satisfeito pela combinação de fatores do nosso bate-papo aqui tem falado. Agora,
Para nossa surpresa, não. Ela se manteve. A gente percebe aí que a satisfação de cliente do Brasil, ela segue aí na casa dos 80%, e não caiu durante a pandemia, não caiu durante esse momento que houve essa migração digital. O que isso nos indica? Por um lado, que as empresas estão se adaptando rapidamente para poder cobrir todos esses gaps encontrados, e por outro lado, mostra uma tolerância, né? Mostra aí uma compreensão do lado do consumidor, de que não só eles mesmos, mas com todas as empresas, todo mundo está passando por uma adaptação. Então a gente enxerga que eles estão mais tolerantes a essa dificuldade que ele pode ter para conseguir resolver o seu problema. Legal. Olha, uma aula aqui sobre as tendências e, enfim, tudo que está acontecendo nesse momento tão confuso, né? E acho que o aspecto positivo, Rogério, é que assim, é confuso para as empresas, é confuso também para os consumidores, ou seja, está todo mundo nesse mesmo balaio. E acho que o exercício de empatia, que infelizmente nem todo mundo consegue exercitar empatia, mas aquelas pessoas que têm conseguido fazer esse exercício se colocam muitas vezes no lugar. Eu tenho feito isso, pelo menos. Às vezes eu olho, peço alguma coisa e digo, poxa, mas vai demorar tudo isso? Eu falo, bom, não sou eu a única pessoa pedindo nesse momento. Imagino que, né, a coisa deve estar difícil, o cara deve estar com menos funcionários trabalhando ali. Não sei, você já começa a vislumbrar alguns cenários e falar, poxa, peraí, não é tão ruim, né? Acho que tem um pouco disso também, né? Tem um pouco disso, a gente acostumou a ser imediatista, né? A gente tem hoje streaming, a gente antes esperava na frente da TV o programa que a gente queria, agora a gente dá play na hora que a gente quer. A gente tinha que esperar um táxi na rua, agora a gente chama por um aplicativo. Agora tudo acontece na hora que a gente quer. Então, realmente, essa expectativa aumentou. Mas que bom para as empresas que os consumidores estão mais flexíveis e mais compreensíveis nesse momento de transição, e a sua satisfação aí manteve na mesma média, não aumentou nem piorou. Quero agradecer demais você, Rogério, pelo bate-papo, por ter, enfim, juntou aí, fez um apanhado de 3 estudos que a Zendesk divulgou recentemente. Enfim, passamos por eles rapidamente aqui em alguns tópicos. Aqueles que tiverem curiosidade para esmiuçar esses números, está tudo disponível lá nos canais da Zendesk. Os relatórios ajudam mesmo a gente a entender para onde as coisas estão indo. Uso muito os números, enfim, os insights que vocês compartilham nos comentários, nas análises que eu faço aqui na PAN. Então, quero te agradecer demais pelo bate-papo, pelo teu tempo aqui, que eu imagino também deva estar bastante corrido nesse período. Um prazer, Carlos, falar com você. É um assunto muito interessante que a gente sempre gosta de conversar, sempre gosta de compartilhar ideias. Fica um abraço para você e para todos os ouvintes que estiverem nos escutando. O Rogério Pérez, ele é diretor de Customer Success na Zendesk, na América Latina. Rogério, mais uma vez, obrigado. Um abração e até a próxima. Até a próxima. Tech News volta logo mais aqui na programação da Jovem Pan. Você acompanha no rádio, no YouTube, Jovem Pan News, no Panflix, o app da Pan, e também em versão podcast no seu agregador preferido. Até a próxima. Tchau. Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.